Fala aí galera, Chapéu Espada aqui e eu sou o Derek. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai trazer para vocês uma teoria, uma discussão, comentários, pontos importantes sobre o ano do Sanji. 2016 foi ou ainda vai ser esse ano tão falado, né? Vamos saber agora. O que é o ano do Sanji? Na Jump Festa de 2015, a gente teve uma declaração do Oda, porque devido ao sumiço do Sanji, né, que foi do capítulo 730 do mangá ao 795, ele só um personagem aparecer num quadro, demorou 65 capítulos. Isso é mais de um ano, bem mais de um ano até. Mais de um ano e meio, acho que ele ficou 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses sumido. Sim. Por aí, o que é muita coisa. Pra um personagem que é do nível de protagonismo, né, de ser um tripulante do Chapéu de Palha Luffy. Chapéu de Palha Luffy. Resultou em declarações do Oda nessa Jump Festa. Esse vídeo é sério, cara. Esse vídeo é sério. Foi culpa tua, vai. O que levou o Oda, né, a ser perguntado e tal, na Jump Festa, que é uma expo que tem no fim do ano lá no Japão, que o Oda não foi, mas mandou uma carta falando, olha só, o próximo ano vai ser o ano do Sanji, pra quem tá com saudade dele, porque é um personagem muito querido. E aí o que resultou na reaparição dele no capítulo 811, em tempo real, e no capítulo 795 como no flashback de Zou. E o que resultou também no início daquela discussão do 801, que apareceu a recompensa dele escrito Only Alive. Então o Oda fez esse setup muito bem, foi muito bem tramado essa questão. E é engraçado porque resulta basicamente quando a gente começou a fazer review. A gente começou em 783 e a gente pegou essa história toda de o ano do Sanji e a gente já reviewou um pouco mais de um ano. E é mais ou menos um ano do Sanji, né? Que é o tempo que a gente faz o review. Então a gente gostaria de fazer uma análise do que é esse ano e do que tem aparecido e qual é o propósito do ano do Sanji, qual é a verdadeira mensagem que o Oda quer passar pra gente e principalmente pro personagem e o que vai mudar daqui pra frente. A gente pegou o Sanji voltando quando ele luta contra o Sheephead, e aí depois, em tempo real, naquela discussão que tem o Capone Bege com ele, onde ele é meio que sequestrado, mas meio que à vontade também, né, pra proteger a tripulação. Então desde o início a gente vê esse desejo nele de querer separar essa questão da família que veio assombrar ele, né, até porque a recompensa da Only Alive já foi um indício disso, porque o Judge tem muito poder por ser um nobre e ter contato com o governo mundial e poder lançar essa Only Alive para poder pegar o Sanji, já que ele foi reconhecido pela primeira vez no cartaz de recompensa. E nessa situação começa a ter um destaque grande pro Sanji, porque ele vira um grande mistério do enredo. Tudo que tá acontecendo do Zou, Poneglyph e tal, mas tem esse grande mistério do enredo que o Oda meteu lá pra preparar a gente para o ano do Sanji. E esse é bem o início. E a gente é apresentado pra Germa 66, que é uma organização enorme. E tipo, o Sanji tem uma grande influência ali no caso, porque ele é o filho do dono da porra toda. Ele é o filho do Judge. A gente conhece a família de Smoke um pouco melhor, a gente conhece a Areijo, a gente conhece o Niji, o Ichiji, o Yonji. E a gente começa a se aprofundar mais no passado do Sanji. Além do que a gente já sabia de Baratie, a gente sabia que ele tinha vindo num barco da marinha e a gente entende como ele chegou lá. Tentaram modificar os genes dele quando ele era só um feto, no caso, deu certo com os irmãos dele, com ele não. E a partir desse momento que eles começam a crescer um pouquinho, já com seus 3, 4, 5 anos, ele começa a sofrer um bullying enorme por não ser um super soldado, assim como os irmãos são. E aí a gente começa a perceber que ele começa a divergir bastante. Os irmãos são tipo, o papai falou, é isso mesmo. Porque o papai amava os irmãos, mas com o Sanji era pura grosseria, era só xingamento, era porrada na cabeça e era bullying com a pobre criança. A pobre criança usava uma máscara de ferro. A pobre criança gostava de cozinhar, genuína pra caramba. O Sanji era mais que ele não ser só um super soldado, né? Mas ele ser uma pessoa doce, uma boa pessoa, que puxou mais as características da mãe dele do que do pai, né? E isso o pai recriminava de uma forma... Ele abominava, na verdade. Era uma parada absurda. E aí ele forja a morte do filho, ele faz diversas atrocidades com o menino Sanji. E aí, obviamente, as crianças, os irmãos, praticam bullying. É um vídeo sério, cara. Praticam bullying. Eu tô falando sério. Eles maltratam o pobre do Sanji e continuam maltratando. Porque assim, o pai dá o exemplo. E porque é isso, né? Eles são os escrotos e o Sanji é gente boa. Ele é o legal. Ele é o frágil, o que quer servir comida pro rato, o que quer cuidar das pessoas, o que sente amor e carinho pelas coisas, e enquanto os três, fora Areijo, que a gente deixa naquela neutralidade, mas mais pro mal porque era complacente com tudo,
apesar de ter o papel dela de bondade no fim, e provavelmente ter a redenção dela no futuro, agora nesse arco, a gente ainda vai ver, são crueldade pura. E é tudo que o Sanji não é, e tudo que ele não se torna, graças ao fim do flashback, né? Que é ele indo pro barco e tudo acontecendo com o Zeff. A gente vê que ele é um escrotinho com o Zeff até no início, lembra? Lógico. Mas o Zeff mata todo o resquício de maldade que o Sanji talvez tenha adquirido para se proteger de um mundo cruel ao redor dele e do mundo cruel que ele cresceu. E é isso que o Sanji tenta proteger durante todo esse arco, né? Durante todo esse ano do Sanji. Que é o que tá mais ameaçado pelo Judge, pela Germa, pela Big Mom e pelo casamento e o que isso vai resultar caso ele vá contra. Uma grande questão que foi revelada no passado do Sanji é a questão dele com os valores. Porque ele já se mostrava muito genuíno, ele já era um cara muito autêntico e ele gostava de certas coisas. A mãe dele se mostra tão carinhosa quanto ele, sabe? Aquele amor pelo filho que você sente, você também sente. E quando ele é resgatado, né, pelo Zeff, no caso, a gente percebe que os valores do Sanji batem com o do Zeff de certa forma. E o Zeff faz realmente o papel de verdadeiro pai pro garoto. Ele ensina, ele explica, e o Sanji vai absorvendo os valores, porque ele percebe que é uma pessoa boa. Tanto que ele chama de verdadeiro pai, berinjelinha de merda. Não existe isso. É amor ali. É um amor de verdade. O que eu lembro que muita gente esperava nesse ano do Sanji é porque até, voltando bem atrás pro início do canal, quando a gente fez o vídeo do Sanji desabafando, o Sanji não tem protagonismo em luta há muito tempo já. O último protagonismo dele foi meio que contra o Vergo ali naquela época, e ele saiu mal, quebrou a perna, foi escroto, e etc e tal. E quando o Oda falou ano do Sanji, o que a gente pensou? O marido fandom, na real, pensou. Ele vai meter a porrada em todo mundo, vai sentar a perna negra, vai mostrar o Haki do rei, os caralho e tal, etc. Mas o Oda tomou uma abordagem tão mais interessante, tão melhor. Muito melhor. Porque o Sanji sempre foi um personagem que não é vulnerável. Ele era um personagem que tava sempre no topo das paradas, tria um monstro, metia porrada em todo mundo. Quando ele apanhava, assim, era pra chefão, uma parada assim, e ainda ganhava no fim. E agora ele tá vulnerável, não porque ele tá caindo na porrada com ninguém, mas porque os princípios e as ideologias dele estão sendo destruídas por uma situação em que ele não pode fazer nada, porque ele não pode botar o corpo dele na linha. Porque ele é precioso pra um casamento. Então, vão matar, literalmente matar todo mundo que é precioso pra ele, mas ele não pode ser tocado. E tudo que ele quer é sacrificar pelas outras pessoas, é poder se sacrificar pela integridade de quem ele ama. E é justamente é só nesse nível que ele pode ser enfrentado de tal maneira, entendeu? Por isso que o ano do Sanji é o maior perigo que ele já viveu, porque não é o perigo pra ele, mas um perigo pra quem ele ama. E essa é a maneira que você chega pra destruir uma pessoa de verdade. Não atacando ela, mas quem ela ama. A gente vê logo no início do mangá, nos primeiros capítulos que o Sanji aparece, um excesso absurdo de altruísmo da parte dele. Ele dá comida para um cara que tentou destruir o restaurante que ele viveu, o restaurante que ele foi realmente criado. Isso é muito altruísmo, ele entende o valor das coisas. E é isso que está acontecendo com ele. Pegaram todas as coisas de maior valor e estão usando contra ele, para ele ser apenas um objeto para um casamento, para o pai dele, que é um babaca, para fechar com a Big Mom, que é ridículo, mas é isso. É nesse ponto que o Oda quis tocar, é nessa complexidade do personagem, nessa complexidade da situação. Porque o Sanji nunca deixou de ser profundo. Ele sempre foi um personagem bem complexo, bem esférico, ele teve muitas vertentes. Eu sempre defendi que o Sanji é o meu personagem favorito, porque pra mim ele era multifacetado demais. E em toda a situação ele se encaixava e teria certa importância. E agora ele tá ganhando uma profundidade absurda, que sinceramente eu não vejo outro personagem em One Piece ter essa profundidade. Eu acredito que é por isso que é o ano do Sanji, porque ele está se tornando cada vez mais complexo, ele está crescendo como personagem. Luta é uma parada à parte, luta deixa pro Zorão arrebenta todo mundo. Luffy também é incrível, impecável em combate. O Sanji, cara, ele tá sendo impecável no amor. Ele tá sendo impecável com quem ele gosta. É isso que é o crescimento do personagem. E é isso que faz ele ser um personagem tão incrível. Faz One Piece também, né, cara? A genialidade do Oda toda ali, toda nessa saga, e não tem como não dizer que esse não tá sendo o ano do Sanji, porque fora combate, é um crescimento imensurável, é incrível. Falando de genialidade do Oda, a gente tem que lembrar todos os foreshadows de mais de 10 anos que ele fez nessa situação. O Sanji falando que ele é o Mr. Prince, o Sanji achando o retrato de uma mulher que provavelmente não é exatamente confirmado isso, mas é a mãe dele num navio destruído lá no fundo.
coisas do capítulo 200, 100, que agora no capítulo 800 ele tá pegando. Até como eu comentei no review, capítulo 43, introduzindo o Sanji. Capítulo 843, V-Smoke Sanji. Então essas coisas assim são de arrepiar. E a gente sempre realmente falou sobre essa complexidade do Sanji, mas não do Sanji em si, e sim do Sanji reagindo às coisas. Como o Sanji lidou com o problema da Nami, como o Sanji lidou com o problema do Sop, com o Luffy, como o Sanji quis salvar a Robin, foi o primeiro a ir atrás dela, foi o primeiro a perceber que tinha uma coisa errada. Ou até como o Sanji tipo, lutou até o fim contra o Kuma, mesmo com aquela situação desesperadora que o Luffy se encontrou. É uma das minhas cenas favoritas do mangá, é o Luffy percebendo que ele não podia enfrentar o Kuma e mandou todo mundo fugir. Enfim, o altruísmo sempre teve lá, o Sanji sempre foi assim, e é interessante demais ver o ano do Sanji e pensar qual vai ser a resolução verdadeira, porque a gente teve a situação mais grave agora pra ele no capítulo 843 e 844, que é o confronto dele contra o Luffy. E agora no 845, que foi o último mangá, uma resolução, talvez uma esperança, uma luz no fim do túnel, que ele apresentou pra gente, que é o que a gente espera dele, né? Como a sua última salvação, né? Como até parafraseando o mangá, a sua última salvação, que é o que a gente espera dele, né? Um plano, alguma coisa mirabolante, ou algo que vá resgatar ele dele mesmo. Porque o Sanji tem que salvar a tripulação dele, ele tem que salvar o Zeff, ele não pode sacrificar. E ele tá com esse plano de, meu Deus, vamos sacrificar, casando e fazendo tudo o que eles pedem pra poder resgatar todo mundo e todo mundo que eu amo viver. Vai acabar a minha aventura. Não é isso que ele falou? É isso que ele falou e é isso que ninguém queria ouvir, na verdade, né? É. Acabar minha aventura é acabar com o sonho dele. E ele nunca foi desses. O que conectou ele com o Luffy foi um sonho maluco que a gente nem sabia se era possível. Encontrar o All Blue e ser o rei dos piratas. Tanto que a primeira coisa que ele fala assim, animado, mesmo feliz pro Luffy é: você conhece o All Blue? Você já ouviu sobre o All Blue? Aquele sorriso, nessa situação agora, de lembrar como ele tá agora, como ele tava no passado, livre. O All Blue pra mim é liberdade, sabe? Também, assim como talvez o sonho do Rei dos Piratas também, essa grande liberdade, é estar ali, é estar num espaço aberto enorme. E o Sanji, cara, porra, ele pode estar agora numa floresta de boa, ele tá completamente preso. Ele tá enjaulado com o passado dele, ele tá enjaulado com os problemas. Que quadro, né, cara? E é justamente essa questão, que quando ele recebe a carta, ele fala: meu passado me alcançou e eu tenho que resolver isso. E ele sabe que ele tem que resolver isso sozinho, ou ele acha pelo menos, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo ia querer ajudar ele, e ele sabe disso, por isso que ele quer fazer as coisas sozinho. Mas ele não sabia a dimensão que as coisas iam tomar, não sabia o que ia acontecer, não sabia o nível de dependência que ele ia ficar nessa situação, ele achou que ele ia ter alguma chance, tanto que ele fala que não quer interagir com isso, não quer fazer parte disso, eu quero só foda-se vocês, eu não sou filho de vocês, mas no fim das contas, quando ele se vê, ele já tá preso ali naquele casamento falso, nessa vida onde estão negando tudo que ele ama, que é ter uma aventura e ter os nakamas dele do lado e poder viver livre no mar. Então justamente essa negação do sonho do Sanji, que também é uma outra parte importante. Por que o Sanji tem que lutar agora, não só pelos nakamas dele, mas por ele? Porque ele tem que salvar o sonho dele também. Ele tem que encontrar o All Blue, e é o que o Luffy literalmente falou pra ele: eu não vou ser rei dos piratas se você não vier comigo. É basicamente, eu não vou ser rei dos piratas se você não encontrar o All Blue. E se todo mundo achar todos os sonhos, todo mundo viver junto e feliz. E talvez isso seja One Piece, todo mundo alcançar os mesmos sonhos, todo mundo conseguir tudo o que quer na vida. Ou não, é só todo mundo estar junto e ter o valor da amizade, não sei. Mas é justamente isso que o Sanji precisa salvar. Ele não precisa salvar o Luffy, não precisa salvar o Zeff, ele precisa se salvar pra poder salvar todo mundo. E é isso que a gente tá procurando nessa resolução que ele vai ter com a Pudding agora. Alguma maneira de escapar da algema, alguma maneira de enganar a Big Mom. Não interessa se eles vão estar no mar, se eles vão lutar com a Big Mom, ou com todos os Yonkous do mundo, ou com a Marinha, ou com todo mundo. O que importa é ele poder ter a tripulação do lado dele e saber que o Zeff está seguro. E aí eu só espero que aconteça isso, né? É como a gente estava comentando um pouco mais cedo. O ano do Sanji pode se resumir a uma palavra: a redenção. Tudo que ele carrega vai ser resolvido. E pra vocês que esperam porradaria, espera o final da saga. O Sanji deve surrar a família dele toda e vai ser um prazer do cacete ver isso. Essa é a grande verdade. Espero que ele surra pelo menos um. Porque... Dois. Três. Ele é o Sanji, Três loguinho.
essa porrada que ele deu no Luffy foi a coisa mais dolorosa pra ele que podia ter acontecido. Pra mim também. O Sanji, nesse ano do Sanji, a gente falou essa questão das brigas, ele só apanha. Ele realmente só apanha. Mas em todas as paradas possíveis, é isso que ele precisa, através da dor. É como o personagem vai se desenvolver, como ele vai mudar, como ele vai melhorar e como ele vai ter a redenção. Porque as coisas funcionam assim, One Piece. A gente sabe que os personagens que passaram por maior dor são geralmente os personagens que passaram os maiores ensinamentos filosóficos e que se tornaram melhores pessoas. E é isso que eu quero ver do Sanji, porque ele realmente é um dos personagens favoritos. É o favorito do Lip, é o meu segundo favorito. E eu quero muito que o Oda dê uma resolução genial, porque eu tô amando isso tudo. Vocês entendem que, tipo, fazer um vídeo desse pra gente já é, tipo, muito prazeroso, né, Lip? Maravilhoso, é muito bom. E tem isso pra falar e tem isso pra perceber, né? É muito foda, né? E essas são as nossas impressões do ano do Sanji. Esse foi o nosso vídeo de considerações, de discussão sobre o ano do Sanji. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente espera que vocês tenham pensado sobre esses pontos que a gente levantou e pensar que porradaria não é tudo. A fodacidade do personagem tem muito mais relação com a complexidade dele do que ele botar a cara e falar não aconteceu nada. Ih, critiquei! Então é isso, galera. Curte nossas parceiras, a One Piece X, a Capitão Luffy. O nosso acho que tá passando aqui embaixo também. Aproveita pra curtir a nossa... Esqueci de inscrever no nosso canal, né? No caso, se você não é inscrito ainda, dá like e, por favor, comenta o que vocês acharam. Discute com a gente, vai responder todos os comentários. E é isso, galera. Valeu! Aí, o ano do Sanji aqui, ó. Não!